Antes de mais nada, gostaria de pedir para com que relevem a imensa marca d'água que está sobre o vídeo agora. Eu não tenho como tirar e atualmente não possuo outra ferramenta de edição. Aproveitem o vídeo e é isso. A IA, ou inteligência artificial, é um campo da ciência da computação que se dedica a criar sistemas e programas capazes de simular a inteligência humana. A IA permite que as máquinas aprendam, raciocinem, tomem decisões e resolvam problemas de forma autônoma, sem a necessidade de programação específica para cada tarefa. Ela utiliza algoritmos e técnicas como aprendizado de máquina, rede neuras e processamento de linguagem natural para realizar essas tarefas. Na série da Netflix Mundo Mistério, Felipe Castanhari explora os mistérios da ciência e da história para provar que aprender pode ser divertido. O episódio 7, que é focado em IAs, onde vamos ver 3 tipos de IA, como um IA reconhece o rosto ou voz. Já que vocês já sabem o que são IAs, vocês agora vão aprender que devem separar as IAs em 3 categorias diferentes. As IAs de nível 1, nível 2 e nível 3. Cada um tem suas próprias características e limites. Nível 1, chamada de inteligência artificial estreita, são as mais simples e comuns de se achar. Eles são criados para objetivos específicos, como vencer os maiores campeões de xadrez do mundo, procurar a melhor rota de ponto A a ponto B, como Google Maps ou Waze. Se você parar para observar o seu celular, isso mesmo, aquele que todo mundo tá com a mão, tá grudado na mão hoje em dia, é basicamente um conjunto de inteligência artificial nível 1. Porque desde o aplicativos padrão, como o Google, que serve para armazenar informações, Google Maps, que já foi um exemplo aqui, são pequenos grupos de inteligência artificial de nível 1, até joguinho, né? Joguinho tipo xadrez. É isso, eu só queria comentar isso mesmo. Muito obrigado por a atenção. Nível 2. Já a inteligência artificial geral é capaz de pensar por si mesma, pensar de forma abstrata, identificar problemas que não foram detectados pelos seres humanos e, principalmente, evoluir por conta própria. Mas vocês devem estar se perguntando, mas como a inteligência artificial aprende por si própria? Bem, no caso das inteligências artificiais de nível 2, contou com o seu conhecimento, com seu potencial sendo limitado apenas por raciocínio lógico, ela não veria sentido lógico em não aprender mais, tanto sobre si mesma quanto sobre o mundo que vive. Então, com a internet à sua disposição, ela teria uma vasta gama de produção de filmes, séries, músicas, documentários, artigos científicos e etc. Tudo que já foi produzido pela raça humana está na internet. Sim, até coisas que ninguém queria que fossem vistas também podem ser incorporados à sua gama de conhecimento. Nível 3. A superinteligência artificial é a mais misteriosa e também é a mais perigosa, já que possuiriam capacidades que seriam semelhantes à de um deus para algumas pessoas leigas, com capacidade de criar outras IAs ao seu próprio comando. Pessoal, por favor, entendam que como pessoas leigas, eu estou falando de pessoas que não sabem que o que pode ser feito é com uma inteligência artificial. Porque, bem, nem a gente sabe do que uma inteligência artificial de nível 3 pode ser capaz. Quanto mais pessoas que sequer sabem que ela existe. Porque até agora ninguém conseguiu criar uma inteligência artificial de nível 2. Quanto mais de nível 3.
vocês já ouviram falar de uma pessoa chamada Papa Francisco? Você sabe, a pessoa que é o rosto, a cara da Igreja Católica e o único que é considerado o verdadeiro enviado de Deus na Terra, digamos assim. O contato direto com Deus. Então, vocês ficarão sabendo de um caso de montagem que aconteceu com ele, certo? Bem, vocês já ouviram falar, mas vocês sabiam que isso foi gerado por um IA? Bem, descubram isso agora mesmo. Essa imagem do Papa Francisco, gerada por inteligência artificial, foi criada por um sistema chamado Midjourney. Essa imagem viralizou na internet porque mostrava o Papa usando um casaco estiloso, diferente do seu traje tradicional. No entanto, é importante ressaltar que essa imagem foi uma montagem e não representa uma fotografia real do Papa. A IA foi responsável por criar essa imagem com base em dados e algoritmos. Diferente do que imaginamos, uma IA, mesmo que de nível 1, não consegue perceber o mundo da mesma forma que vemos. Todo o seu pensamento se resume a uma forma binária. Tudo se resume a preto e branco, sim e não, 0 e 1. Até mesmo os conceitos de luz e dimensão sequer fazem sentido para uma inteligência artificial. Bem, como disse anteriormente, é muito difícil para uma IA reconhecer o mundo em que vivemos. Então, como uma IA, por exemplo, de reconhecimento facial, por exemplo, pode reconhecer uma pessoa? A questão é que deve ser realizado uma enorme gama de procedimentos para tal ato. Primeiramente, para uma IA reconhecer uma imagem de uma pessoa e poder se dirigir a tal pessoa ou dar um nome a tal pessoa, ela deve analisar cada pixel, que é a menor unidade de imagem digital. Bem, supondo que seja uma imagem de alta resolução, seriam mais de 80 milhões de pixels. Então, depois disso, ele vai começar a relacionar pontos-chave entre tais pixels. Depois disso, ele vai começar a criar uma assinatura facial, triangulando, por exemplo, a ponta do seu nariz até os seus olhos, fazendo uma triangulação, ou talvez da ponta do seu queixo até o início da sua testa. Isso tudo para criar uma máscara de assinatura facial exclusivamente e unicamente para aquela pessoa. Então, depois dele ter uma assinatura, ele vai cruzar essa assinatura com outras assinaturas do seu banco de imagens e encontrar uma com a máxima precisão. Só então você poderia chamar por exemplo, só então uma IA poderia chamar a mim, por exemplo, pelo meu nome. Bem, como todos já devem saber, existem programas recentemente que podem criar, entre algumas aspas, a arte. Só que vamos dissertar um pouquinho sobre o que são esses programas e como eles criam a arte. Para criar suas imagens, as IAs misturam comandos específicos com imagens pré-estabelecidas em seu banco de dados, que são categorizadas por coisas como estilo artístico, pessoa, característica de tal imagem e etc. Por exemplo, você está lá e digita cubismo mulher loira. E então, para criar uma imagem, a IA vai pegar o que você digitou, transformar isso, separar isso em palavras-chave e misturar e pegar as imagens que estão nessas palavras-chave no seu banco de imagens. Então vai misturar os dois e criar uma coisa bem bonitinha. Às vezes nem tanto, né? Por exemplo, você saberia identificar uma arte, se ela é feita por IA ou não? Que tal um pequeno jogo? Aqui estão duas artes, identifiquem ela e, bem, se sintam felizes.
devo salientar que as imagens feitas por IA não, repito, não podem ser classificadas como arte. Porque a arte não é só o produto final, não é só a tela bonitinha ali que a gente está vendo. Também é a representação do que o autor, o pintor, estava sentindo quando criou essa obra de arte, essa tela, essa pintura, independente do que seja. E até onde sabemos, nem mesmo IA de nível 3, ou seja, a mais, a mais potente de todas, pode sentir emoções. Ok? Isso está estabelecido? Obrigado. Voltando à programação normal. Bem, já que as dúvidas sobre arte/pintura por IA foram esclarecidas, que tal a gente falar sobre a música? Em resumo, a música é a mesma coisa. A única diferença é o banco de dados, que no lugar de ter pinturas e coisas de arte, tem coisas de música. Seja informações técnicas sobre músicas, referências musicais de cantores, etc. É a mesma coisa. É isso, é simples, não tem muito o que falar. Eu sinto muito. Vejam essas duas músicas que estão sendo cantadas por IA. Vocês conseguem diferenciar qual delas é uma música criada sim por um IA e qual música é apenas um IA reproduzindo uma música já existente? Um sonho a voar, corações em sintonia, a dançar no ar, entre estrelas a brilhar. Ela desfez o alicerce, seus espinhos cortam meu ego, mas não me ferem. Bem, a resposta para nossos dois pequenos joguinhos é a mesma. A segunda opção, que no caso foi a que apareceu por último, estava certa. As duas primeiras foram geradas por IAs diferentes. Um foi por uma especializada em imagens e outro foi pelo ChatGPT. E uma foi aquele quadro, né, do joguinho das pinturas, que é real, é de Pablo Picasso, o criador do movimento cubista. E o segundo é de um cantor brasileiro, Kamaitachi, e essa é só uma fração da musiquinha dele. E é isso. Bem, o trabalho tá acabando por aqui, tanto que se divirtam com o resto de suas vidas. Obrigado pela atenção. Pô, tô tentando gravar aqui. Peguem o pato, peguem o pato, peguem o pato.